Agora a querida, desculpa, agora é Heloísa Freire. Pois não? Querida também, não deixa de ser, me perdoe. Nós já nos conhecemos dos Compur da vida, né, querida? Eu já estou assim, tá certo. Bom, boa noite. Bom, a minha fala, ela vem reforçar a fala do Bruno com relação à questão da crise hídrica, que eu já venho assim, estudando e debatendo nesses fóruns que já ocorreram várias vezes aqui em Niterói. Bom, para quem não sabe, né, Niterói, como o Bruno já também mencionou, é abastecida pela cidade chamada Cachoeira de Macacu. Por que isso? Né? Porque Niterói nunca, desde que quase da sua criação, ou seja, mais de 50 anos, ela é abastecida porque nós, quer dizer, a cidade não tem bacia hidrográfica com vazão suficiente para abastecê-la. Né? Mesmo que a gente, lógico, eu sou a favor da recuperação dos recursos hídricos cidade, mas mesmo que a gente recupere, né, essas bacias, não terá água suficiente para nos abastecer. Então a questão é muito grave. Logicamente, hoje essa crise hídrica não acontece só, né, na região do leste fluminense. Hoje toda a região metropolitana está, né, como vocês estão vendo nos jornais, não só aqui no Rio, Guandu, Sistema Guandu e logicamente São Paulo, que é uma mega metrópole, está ocorrendo. Isso para mim, por quê? Isso todos os estudos indicam, devido à má gestão, né? Ou seja, má gestão por quê? Porque não se prevê dentro das leis municipais, nunca se levou em consideração essa questão do abastecimento da cidade. Então, com isso, né, o que tem provocado? Crescimentos, né, adensamentos, verticalizações, né, impermeabilizações, enfim, que tem realmente reduzido drasticamente a questão da água em todas as regiões metropolitanas, praticamente brasileiras, pela má gestão mesmo. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que me surpreendi, eu já falei isso no Compur, e já falei aqui, acho que na audiência eu não falei, só chamei a atenção, é que não teve uma linha sequer no diagnóstico, né, apresentado aqui para o PUR da região de Pelutiba sobre a questão da crise hídrica que essa região sofre. Né? Eu já mencionei no Compur, e aí aqui, voltando à questão do Daniel, que eu acho que ele vai responder da mesma forma, ele fala o seguinte, ele fala que a questão é regional. Então, a questão regional, não vamos trazer para cá, não é um problema regional. Justamente por ser regional, gente, nós temos que considerar na legislação municipal. E ele deu um exemplo agora que eu achei um máximo, porque agora eu vou pegar ele no pé. Né? Por quê? Porque simplesmente ele falou da faixa marginal de proteção dos rios. E eu realmente já trabalhei nessa área. E o que acontece com a faixa marginal de proteção dos rios? Acontece essa loucura que a gente está vendo aí, né? Um monte de loteamentos em cima de rios, casas em cima de rios. Niterói, gente, simplesmente, quer dizer, a Prefeitura de Niterói aprovou um projeto que parcelava a lagoa, o espelho d'água da lagoa de Piratininga. E não vem me dizer que não tinha legislação. Nós temos legislação, que é o Código de Águas, desde 1930. Então, não é porque não tinha legislação que a Prefeitura permitiu o parcelamento do espelho d'água da lagoa de Piratininga. Então, ou seja, da mesma forma a faixa marginal. O que acontece, que eu trabalhei na Serra, o que acontece com a faixa marginal? Os municípios nunca consideraram nas suas leis municipais as faixas marginais. Então, lotearam, assim, era um tabuleiro. Se você pegar Niterói, a região oceânica aqui é um tabuleiro. Quer saber se tem bacia, se não tinha bacia? Então, eles simplesmente, como não trouxeram esse problema para o município, aconteceu o que acontece agora. Ou seja, que a gente vê aí, né? Todos os nossos rios muitos deles, né, já estão canalizados e cobertos, literalmente cobertos, com aprovação, com todo mundo aprovado. Hoje, tudo mais que eu acho que é um esforço que possa ter da Prefeitura de tentar resolver isso, mas como eu falei até esqueci o nome dele que está trabalhando com você, quando a gente assume um cargo, que eu também já assumi, né, a gente simplesmente assume os bônus e os ônus
né? E os ônus, meu filho, a gente pode ser presa por isso. E também a gente tem que pagar pelos erros que as outras prefeituras cometeram. Então, ou seja, hoje, agora, o que eu também não acho, Daniel, é que tem que ser penalizado a população de baixa renda. Porque o meu medo, sabe, aí eu realmente tenho muito medo e eu trabalho nessa, protegendo, né, nessa luta que é a questão da regularização fundiária há mais desde 87 com a Regina, é da gente, quando a gente olha para esses mapas, e aí começa assim, os mais frágeis, sabe onde eu vou ter recuperar? Eu vou recuperar nas favelas, as favelas que eu vou conseguir tirar todo mundo, vou plantar ali, que eu vou conseguir recuperar esse passivo que a prefeitura tem com a cidade em relação ambiental. Então, a minha preocupação é justamente, né, em relação a gente primeiro considerar a crise hídrica, sim, entendeu? Tem que entrar no planejamento, sim. Nós não podemos, né, projetar uma cidade, né, com crescimento sem pensar nisso. O Renato, por exemplo, falou da Barra, gente. Eu estou estudando, eu estou falando isso porque eu tenho realmente me debruçado com essa questão da crise hídrica. A Barra da Tijuca é um absurdo. A Barra da Tijuca é um adensamento vertical e a crise hídrica lá é um absurdo. Hoje a SEDAI prioriza apenas a Barra da Tijuca. Regiões enormes da Baixada Fluminense não são abastecidas. Aqui são 400 mil pessoas na nossa região sem abastecimento. Quem estão sem abastecimento? Quem são? Os pobres, né? O município de São Gonçalo e o município de Itaboraí, né? Niterói, também a gente viu que também não é essa maravilha, porque não é 100% do abastecimento da água de Niterói realmente presta esse serviço. Mas é lógico, gente, por que a água de Niterói é privilegiada pela SEDAI? Porque Niterói, só um minutinho, só para concluir, Niterói é a 7ª cidade no IDH do Brasil, né? É a cidade, se você pegar o estudar o IDH, vocês vão ver por que nós somos a 7ª. Porque é uma questão de renda. Cidade de Niterói é uma cidade que tem uma renda per capita altíssima. E aí é lógico que a SEDAI prefere pagar a água de Niterói em detrimento a São Gonçalo, a Itaboraí, porque são populações pobres. Agora, também, Daniel, vou te falar uma coisa, espero que todos ouçam aqui. Tem uma pesquisa recente, aonde coloca e prova, né, por pesquisa, por estatística, por pesquisa de campo, que a população de baixa renda consome 3 vezes menos do que a população de média e alta renda. Então, gente, se a gente gosta do meio ambiente, se a gente acha muito bom, vamos plantar um monte de plantinhas, olha, não é para o rico que a gente tem que governar, porque se é para economizar, é o pobre que precisa ser abastecido, porque com muito menos água, eu abasteço muito mais população. E não é o que acontece no sistema Imunana. O sistema Imunana prioriza Niterói, que é a menor cidade, São Gonçalo é 1 milhão de pessoas, que mais de 50% não tem água, e quando tem rede, não tem água, a chamada rede seca. Tem um município que tem mais de quase 100 mil pessoas que simplesmente só teve água no dia da sua inauguração. Então eu só falo o seguinte, eu sou uma defensora que a região realmente seja, né, toda ela pensada, e não se pode planejar uma cidade em relação a esses pontos que eu coloquei sem pensar, né, regionalmente, mas tem que trazer para dentro da nossa legislação esses problemas, porque senão não vai adiantar nada. Você vai ter sua faixa marginal do mesmo problema, você vai trazer o problema da questão hídrica igualzinho se trouxe da questão da faixa marginal para os municípios. Obrigado, professor.